Ilcinho! Assim, vamos do começo. Quando sai a escalação, a gente vê o Luciano, e ainda eu falei, cara, e aí a galera tem que entender assim, que nem a galera falou, pô, você tinha que ter mandado o Veloso, apelado com o Veloso na transmissão. Eu falei, mano, não é esse o ponto da transmissão, né? A transmissão eu acho que é uma outra Não. perspectiva, né? Na transmissão, eu não tenho que dar minha opinião pré-jogo, eu tenho que tentar mostrar mais ou menos o que ele vai tentar fazer. Eu não tenho que dar minha opinião do que eu estou achando durante o jogo, eu tenho que tentar passar para o espectador o que está acontecendo dentro do campo, a não ser quando é me perguntado o que eu acho. O ponto do Veloso, cara, o Veloso, eu acredito que ele claramente vê que é pênalti, como tem uma galera que vê que é pênalti e tá suave. Não tem problema nenhum. Então não tinha por que eu apelar. Eu só, tipo assim, eu tava do lado da maioria que não viu pênalti. E aí eu fui brincar aquela hora, mas, tipo assim, na minha cabeça era brincadeira, mas não deu para seguir. Mas depois, mano, que o Veloso é muito fera. Então ele entendeu, talvez, que fosse a brincadeira ali e brincou comigo depois e me deu uma zoada. E, mano, o Veloso é monstro. E aí foi tudo bem e tal. Não foi tudo bem porque a gente não ganhou, mas foi tudo bem, ficou ali de boa. Então, tipo assim, aí a escalação. Logo na hora que eu vi, eu falei, puta, fudeu. Tipo assim, aquela escalação funcionaria se o São Paulo tivesse uma proposta de posse de bola o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não ia conseguir ter posse de bola o tempo inteiro, porque não são todos os jogadores que conseguem ficar com a bola o tempo inteiro, são poucos. E aí eu falei, cara, é no mínimo intrigante. Sim. Eu falei na transmissão. E era intrigante. Eu queria. A única coisa que cabia a mim era perguntar o que o Zubeldia estava pensando. Porque, tipo assim, aquele movimento talvez daria certo por um momento, por algum tempo. E foi o que aconteceu. Enquanto o Facundo estava aberto na ponta esquerda, estava dando certo. Sim. A hora que o Abel, e se eu não me engano, foi com 12 minutos. A gente falou 15 para dar uma moral, mas foi menos de 15. Quando o Abel coloca o Facundo para dentro, para ele pegar o Alisson até o final, o Veiga pega o Oscar até o final e o Martinez pega o Luciano até o final, acabou. O Palmeiras começa a melhorar no jogo, entrou mais no jogo, e é nesse meio do caminho que tem o lance do pênalti. O lance do pênalti a gente vai discutir depois, tá? Até porque já fiz 2 vídeos, vocês já sabem a minha opinião. Mas o São Paulo faz um jogo até a mudança do Abel, ok. Mas o Abel, com uma substituição, arrebenta o São Paulo e não tem plano B. Parece que o Zubeldia, às vezes, ele parece que ele vai jogar dama e ele só pensa em pegar a peça dos caras. Ele não pensa em fazer um movimento defensivo-ofensivo. Ele só pensa em um lado. E aí ele pensou em surpreender, foi surpreendido e depois ficou o quê? E depois não ficou nada. E aí depois, quando o Estevão pegava na bola e cortava para o meio, eu mostrava isso do campo da cabine para o Formiga quase que toda hora. O Estevão driblava o Enzo para o meio, era o Oscar e o Luciano que tava para dar o bote. Isso não faz sentido nenhum. Isso é completamente fora de contexto. Aí você pega o nosso melhor jogador, que é o Oscar, o cara que tem a visão, que tem a vista, coloca ele de segundo volante, você tira ele de contexto. Aí você coloca ele para correr atrás do Veiga, você tira ele mais de contexto ainda, não é a dele. Sim. É a do Veiga. Você pega o Luciano, que não é meia, coloca ele no meio, para ter que ele jogar de costa pro Martinez, você tira o Luciano de contexto. Aí você pega o Luciano para ter que recompor como meia para ajudar a marcar ele e o Oscar marcar, você sobra do Enzo para pegar o Estevão, você tira eles de contexto. Fora que o Veiga, ele ficava nas costas do Oscar direto. É que o Oscar não foi exposto porque nenhuma jogada deu certo. Mas o Veiga dominava a bola nas costas do Oscar direto. Mano, mas não é culpa do cara. Ele não é da posição. Sim. E aí, quando isso foi exposto, eu falei, mano, é uma escalação completamente questionável. Para não dizer errado, eu não quero pagar de tipo, quando tava bem você tava falando e agora que foi mal. Não, cara, eu falei no pré-jogo que era intrigante, para não falar ruim,
e fala agora que é questionável, porque mano, não ia dar certo, não ia dar certo, não ia. Não tinha como dar certo. Podia estar o Oscar e o Lucas no prime dos dois com 18 anos, que não ia dar certo. Não, desculpa, o professor, o Oscar não era volante, irmão. O Oscar nunca foi volante, desculpa. Isso aí que a gente falou tá completamente equivocado. O Oscar nunca foi volante. E aí ele sai de contexto, cara. E aí não ia funcionar. Aí tá, beleza. Aí ele mantém. Aí ele vai para o intervalo. Como que ele ia arrumar? Não tinha como ele arrumar. A única coisa que dava para fazer era voltar o André no lugar do Luciano, trazer o Lucas para fazer o movimento do meio e talvez ter colocado o Eric no lugar do Cedric. E aí vai as minhas opiniões. Cara, o Alan é monstro. O Alan é monstro. Sim. O Arboleda nos 3 zagueiros é muito bom. O Ferrarese vai muito bem. O Cedric, eu já falei isso aqui uma vez, ele faz o simples bem feito, de costa, de frente. De costa ele não consegue jogar. E ontem ele foi exposto de novo, ele não conseguiu jogar. Porque não é a dele ter recurso no mano. Sim. O Enzo, cara, o Enzo é um guerreiro. O Enzo, a primeira bola do Estevão, ele tomou um come pro meio, e eu falei, putz, Estevão veio para jogo hoje. Mano, quanto mais o Estevão driblava o Enzo, mais ele melhorava. Ele arrumava counter para tudo do Estevão toda hora, e quando ele não arrumava, tinha um Alan. Mano, o Enzo, defensivamente, ele é cabuloso. Ele tem o espírito guerreiro. É argentino raiz, tá ligado? Ele, mano, monstro. Só que com a bola no pé, mano, ele não consegue, ele sai com a bola e tudo. Tipo, se pudesse ser igual ao NFL, um time defende e um ataca, beleza. Agora, com a bola no pé, e a gente precisava dos caras com a bola no pé, não jogaram. Ontem era um jogo, mano, campo sintético, vamos lá, vamos entender o campo sintético. E aí a gente fala no vídeo pré-jogo. Campo sintético. Campo sintético é duro, é muito rápido e te dá uma dinâmica diferente. Logo, quando você vai conduzir a bola, os caras muito rápidos, o Lucas, o Ferreirinha, o Eric, o Estevão, ela começa a pipocar, ela começa a quicar muito. Você tem que desacelerar para voltar o controle da bola. Toda vez que eles esticavam e a bola começava a pipocar, eles desaceleravam para manter o controle e tomavam uma chegada. Padrão sintético. E aí o que acontecia? Ontem não era jogo para aceleração. Não era jogo o estilo do Lucas, de acelerar. Era jogo para 2 toques. Jogo dinâmico. Era jogo para o Marcos Antônio. Marcos Antônio, Alisson e Oscar, Lucas e Caleri. E esses caras iam tentar, de uma maneira diferente, transicionar 2 toques, que foi o segundo gol contra o São Bernardo. Foi o que eles tentaram algumas vezes contra o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino marcava mais do que tentava jogar. Era o jogo para ontem, o jogo 2 toques. Sim. E não funcionou. Por quê? O Luciano não é o cara da aceleração, o Lucas estava tentando acelerar, apanhou para burro, o Caleri estava indo só Electrolux para ele lá de novo, só geladeira. Sim. Os caras não conseguiram jogar. Os 2 alas não conseguiam jogar. Não conseguiram jogar porque não é a deles quebrar ali e a gente sofreu. O que poderia fazer no segundo tempo? Voltar o André, colocar um volante no segundo tempo, Marcos Antônio? Não, era queimar uma substituição. Era você automaticamente te dar o selo de escalação errada. Tá ligado? Autenticar a escalação errada. Era deixar o Oscar de volante, era colocar o André na do Luciano e colocar o Eric, porque a partir do momento que o Facundo movimenta para dentro, ele fica no mano com o Vanderlan, o ala, e nosso ala não funcionava. Então eu falava assim, Eric, você vai ficar no mano com o Vanderlan. Era você e o Vanderlan, a gente ia ter uma perspectiva diferente. Ele fez? Não fez. Faltando 25 minutos, aí eu não aguentava mais esperar, e eu sugiro na transmissão uma alteração. Ele chama o Ferreira vai até a linha do lado e volta o Ferreira. Aí depois ele entra o Ferreira de novo na ponta direita. Dá 5 minutos, ele volta o Ferreira para a ponta esquerda quando ele entra o Eric. Aí o Bruno fala, o Eric é duro também, hein, tá foda. Mas, mano, assim, ó,
Vamos lá. Eu vi uma galera falando, mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar, o ano do São Paulo é diferente, um monte de coisa. Irmão, é o que tem no banco, é o que tem e dá para ser competitivo. É só escalar direito. Ele escala errado. O VAR mascara a escalação errada dele, a tática errada. Porque aquela alteração dele era para ser para o segundo tempo. Sim, se no total. segundo tempo, mesmo com o Marcos Antônio, a gente toma o gol, no segundo tempo ele tira o Marcos Antônio e põe o Luciano. Talvez põe o Luciano e o Eric. E aí aquela substituição ia demorar os 15 minutos que o Abel demorou para enxergar. E eram os 15 minutos finais, ia pegar o Palmeiras descansado. Então, de novo, a leitura do Zubeldia pré-jogo é equivocada, a leitura do Zubeldia durante o jogo é equivocada, e a leitura do Zubeldia no final do jogo é o que tem. Depois ele volta para o 4-2-4 dele, que ele coloca Ferreira, Eric, André e Caleri, com o Oscar de volante, mano, aí já faltava 5, 10 minutos, aí não tem o que fazer mesmo. Assim, o São Paulo faz um jogo valente até o final, os meninos correm o que tem que correr, o que a gente já esperava, que era competitivamente o São Paulo é muito forte. O São Paulo fez isso, faz isso, fez de igual para igual contra o Palmeiras, mas é exposto pela má escalação. É exposto por os seus principais jogadores estar fora de contexto. E aí não tem o que fazer, velho. Aí, tipo assim, mas perdeu porque o VAR errou. O VAR errou, mas, tipo assim, imagina se tivesse sido escalado direito. Imagina se tivesse tido a transição do meio-campo. Imagina se o Luciano tivesse entrado ali no final do jogo, com 20 minutos faltando, e tivesse dado esse elemento surpresa, com mais condição de finalizar, com o André. Mano, essa é a estratégia do jogo, só que não dá. E aí eu vi uma galera falando, agora o São Paulo estreia só no final do mês. Tem 20 dias para treinar. Irmão, não vai mudar nada. Valeu, Zinho! Gol!